Para todos, muito boa noite. Hoje o tema do nosso programa é Portugal à deriva. Temos como convidado o engenheiro Ângelo Correia. Boa noite, Sr. Engenheiro. Doutor Medina Carreira, Portugal à deriva. Qual é o ponto de situação, qual é o estado do país atualmente? Qualquer pessoa percebe que Portugal está à deriva, não é? Isto é um título colhido aí do dia-a-dia. É visível a nossa deriva. Não, hoje tínhamos pensado tentar começar por explicar um pouco a origem da crise. Não sei o que é que o Ângelo Correia pensa. Eu, por mim, tenho grande segurança na origem da crise internacional e que nos apanha também. Como é que este país chegou à bancarrota? Como é que chegou à bancarrota? Que era difícil levar o país à bancarrota. O Estado, os partidos e o Governo são, digamos, partes da nossa programação para a conversa de hoje. O que é que o Sr. acha de termos passado nestas duas últimas avaliações da Troika, mas sendo que a Troika, contrariamente àquilo que alguns especulavam, não cedeu nem um milímetro em relação à situação do país? O que é que eu penso dessa decisão da Troika? Exato. Mantêm o déficit de 4% no próximo ano, portanto não deram qualquer espaço a que houvesse aqui uma alternativa em termos de suavização das medidas de austeridade, antes pelo contrário, não é? Eu penso que a Troika não acredita nada em nós. E daí esse tipo de exigências de grande rigor. Que foram agora anunciadas, que são agora conhecidas, não é? Eles já perceberam que qualquer folgazinha que se dá, nós triplicamos a folga. Ninguém está disposto a que o país se mantenha com este nível de despesa pública que nós temos, porque o problema não é o valor da despesa pública, é que nós não temos dinheiro português, nós não produzimos riqueza suficiente para gastar 80 mil milhões. E como nós temos grandes dificuldades em atacar este volume de riqueza, porque o PS não adere, porque existe o Tribunal Constitucional, porque a população está pessimamente informada, não há um membro do governo capaz de vir explicar aí o estado em que estamos e porquê que há um determinado tipo de medidas que são essenciais. O que é que o Dr. Medina pensa destes cortes anunciados que não se sabem ainda quantificar, mas que darão uma receita ao Estado se passarem no Tribunal Constitucional de 100 milhões de euros das pensões de sobrevivência por viuvez? Ou seja, Judita, a mim o que me impressiona no meio disto tudo é que ninguém falou deste assunto. Quando o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças deram uma conferência de imprensa, disseram não vai haver mais austeridade. Foi na quinta-feira. Foi quinta, bom. Foi. E não explicaram coisíssima nenhuma. Foi ontem, não sei se foi ontem. Ontem. Que apareceu esta história das pensões. E isto aparece por fuga. Parece que há lá um espião dentro, ou alguém do governo, não é que sopra, passa a expressão, isto. Isto é uma estupidez da parte do governo. Mas hoje em dia tudo se sabe, não é? Não, mas o governo sabe tão bem isso como nós. E por conseguinte, deixar que isto chegue à praça pública sem se perceber coisa em cima nenhuma, isto é a maior confusão que se instala. Porque eu ouço o país aí a discutir este assunto desde há 3 dias ou 2 dias, bom, ninguém percebeu o que é que se vai passar. Naturalmente, porque o governo não explicou coisa nenhuma. Mas o que é que o senhor acha que se vai passar? O senhor que tem falado tantas vezes aqui em relação às pensões e que tem dito que iria chegar o dia em que se iria ter que atacar os 500 e os 600 euros. Que é o que esta medida faz. O que eu tenho dito, e é absolutamente seguro, é que nós não vamos ajustar o orçamento sem mexer no pessoal e nas prestações sociais. E dentro das prestações sociais, nas pensões. Dizer isto significa outra coisa. É que este assunto tem que ser mexido com pinças. Não é atirado assim por fuga para o meio da rua, por qualquer espião que haja dentro do governo. Isto tem que ser um ministro, a ministra das Finanças, ou o chefe do governo, que venha à televisão explicar porquê e porquê estas escolhas. Porque estas escolhas são da maior delicadeza. E isso é que se tem que fazer, não se começou. Houve essa conferência de imprensa com os dois, com o vice-primeiro-ministro e com o ministro das Finanças. Bom, eu ouvi aquilo e pensei, isto é um engano que estão a lançar. Dizem, não vai haver mais austeridade, quando estava no meio da conversa a tal carta de 3 de maio do chefe do governo, em que dizia que tinha que se mexer nestes valores bastante altos. E tem que se mexer. Bastante altos? Sim, os valores em que se tem de mexer. Isto é mais uma coisa a juntar ao resto. Isto não são só estas pensões. Então você acha que são 100 milhões que vão consertar alguma coisa? Está bem, mas estes cortes nas pensões de sobrevivência por viuvez
darão, previsivelmente, uma receita ao Estado de 100 milhões de euros. 100 milhões, quer dizer, exatamente 100 milhões. Não sabe a partir de que patamar que os cortes irão incidir. Não sabe nada. Sabe-se que o que circula por aí é a maior baralhada por inépcia do governo. Há lá um ministro que veio, como é que se chama? Pedro Mota Soares. Não é Mota Soares, é um outro Esse é o Ministro da Segurança Social, o Poiares Maduro. Exato, que tinha condições para vir explicar capazmente. Não ouvi explicar coisa nenhuma. O Ministro das Finanças não abriu a boca. O Vice-Primeiro-Ministro, hoje, creio eu, vocês andaram aí atrás dele, lá deu uma explicaçãozinha. Isto não são explicações sacadas, entre aspas. Mas pelas suas contas, Dr. Medina, pelas suas contas, nós já falamos aqui várias vezes que nós temos 2 milhões de pensionistas com estes valores de 600, 700 euros por mês. Nas suas contas, é mesmo inevitável cortar aqui? Eu não sei se é aí, porque o problema é global. Nós temos necessidade de 2 coisas. Primeiro, temos necessidade, mas isso deriva de um acordo com os estrangeiros, de adotar um prazo bastante maior. Não passa pela cabeça. Mas eles não nos dão um prazo maior, como se viu. Espera, mas então você deixa. Essa coisa dos 6 anos? Não sei se dão, se não dão. Em 3 anos, nenhum país, nenhum Estado falido fica consertado. Em 3 anos, só gente que não faz ideia nenhuma de nada. Nem tabuada, sabem. Em 3 anos, fazer com que o Estado português faça cair a despesa 20 mil milhões, com a economia que nós temos, não é possível. Aliás, desde sempre eu lhe disse aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que este problema das despesas tem que ser encarado com sossego. Não é tirar assim uns boatos cá para fora. Tem que se mexer no problema das eletricidades, tem que se mexer nas fundações. Foi decidido também aplicar uma contribuição especial ao setor energético. Não sei o que é que vão fazer. Tem que se mexer nas associações, tem que se mexer nos municípios. Nós deveríamos ter acabado com metade dos municípios, porventura. E, portanto, isto é uma discussão que, feita desta maneira, é completamente inútil. Vamos ouvir a opinião do engenheiro Ângelo Correia em relação ao estado do país e a estas novas medidas de austeridade de que vamos tendo conhecimento, embora não percebendo exatamente os contornos finais destas medidas e o alcance delas. O que é que lhe parece que isto diz sobre o estado da governação? Eu recordo uma questão histórica relativa ao século XIX. E é um período que decorreu entre 1840, 50, até ao fim do século XIX, em que todas as expressões da maior parte dos nossos intelectuais e escritores é de descrédito em relação ao próprio país. E toda a gente percebeu que a grande questão emergente do século XIX, que já vinha um pouco do século XVIII, era de que Portugal não tinha entrado na Revolução Industrial como a Europa tinha entrado. Enquanto que só talvez no tempo do Marquês de Pombal se tentou contrabalançar um pouco a deriva negativa que vinha desde o início da Quarta Dinastia, acentuada em Dom João V, aqui depois com as guerras entre os liberais e os miguelistas. Tudo isso nos fez distrair de uma questão essencial. Portugal devia ter entrado na grande tendência europeia, que era a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acrescentava valor ao país, acrescentava emprego, acrescentava qualificações, fazia-nos menos dependente de um Estado, que no fundo era o Estado dos bacharéis. Sim, mas agora não vale a pena nós recuarmos 200 anos. Não, mas Judite vale, sabe porquê? Eu sei. O grande problema do país é justamente esse. É que nunca pensou, nunca olhou para a sua história. Claro, e o ouro do Brasil foi desbaratado e utilizado para grandes nunca olhou para os seus pecados obras. E retoma sempre os mesmos pecados. Sim. Ora bem, mas em relação a este estado de coisas atualmente? Este estado de coisas hoje em dia nós temos um problema que vem na mesma linha. Nós aderimos ao euro sem ter condições de cumprir o euro. O euro foi um processo de imaginação em que dissemos aos portugueses: venham e ficam ricos. Venham e vem dinheiro da Europa. Como veio na década de 90, bastante, dos fundos comunitários. Portugal aderiu ao euro pensando que estava aí o Eldorado. Quando o euro significava um espaço de uma exigência muito maior, maior responsabilidade, maior dificuldade. E, portanto, nós, quando aderimos ao euro, aderimos com uma falsa ideia transmitida pelo poder político todo. PS, PSD, CDS. E agora as respostas têm sido encontradas? As respostas não existem. Porque não as podemos dar.
Porque na primeira década deste século que nós fizemos foi prolongar uma lenta agonia, uma incapacidade de crescer, uma incapacidade de adaptação ao euro, uma incapacidade de entrarmos na economia europeia. Portanto, estamos hoje a pagar os erros estruturais de não termos uma economia forte, não temos uma economia competitiva, porque só uma economia competitiva permite resolver um problema que o Dr. Medina Carreira... Mas o engenheiro Ângelo Correia tinha muitas esperanças aqui há 2 anos e meio, relativamente à mudança de governo, ao fim do ciclo socrático e à governação que iria ser inaugurada por Passos Coelho. Tinha algumas esperanças, mas não excessivas. E tinha algumas esperanças, obviamente, porque o governo Sócrates foi o pior governo que nós tivemos nos últimos anos, no meu ponto de vista. Por isso tinha algumas esperanças. Agora... E essas esperanças saíram frustradas? Judite, há uma coisa que eu não quereria hoje. E não quero, raramente quero, que é exalturar ou, no fundo, explicar nominalmente algumas questões. Gostava de colocar num ponto de vista das questões de fundo que o país deve encarar. E essa, a mais importante... Por isso é que eu estava a perguntar o que é que tem achado destas respostas, não é? Estas respostas baseiam-se num problema essencial, que é a menor capacidade que este governo, ou qualquer governo tem, de não ser um poder soberano. Nós não somos um país, um poder, não temos um poder soberano. Nós somos um país condicionado, um país sob protetorado, em que cada vez que a nossa querida Troika vem a Portugal e diz passou a Troika, passou o exame, claro que tem que passar. Passa sempre sem resolver as questões. E passa sempre porquê? Porque a Troika, no fundo, está a analisar o programa que determinou, recomendou, induziu, forçou o governo português a fazer. Logo está sempre bem. Mas a verdade é que não está. Esta coisa das pensões, o que é que o Sr. Engenheiro pensa? Antes das pensões, o problema mais grave das pensões é o problema da dívida. Não, para as pessoas que recebem 600 euros por mês, a esta hora estão a pensar quanto é que lhes irão cortar a partir de janeiro. Eu vou dizer uma coisa, pobres portugueses, pobres as viúvas, como você disse, que te cortam, parece que a pensão de viuvez, não sei se é assim, mas... Pois não percebemos ainda muito bem. Portanto, não quero fazer grandes comentários, mas pobre das viúvas, mas digo do outro lado, pobre do governo que tem de fazer isso, que também deve sentir-se mal disposto. Todos se sentem mal dispostos. O grande problema deste país é que eu acho que toda a gente está mal disposta. Os que fazem, os que mandam fazer e os que executam e aqueles sobre que recaem as medidas. Eu acho que todos estamos tristes. E por isso a questão essencial, que talvez nós devemos ser reconduzidos, é saber o grau de manobra que temos para poder sair de alguns problemas. E qual é o grau de manobra que acha que temos? Primeira questão, a dívida. Eu, contrariamente àquilo que o Dr. Cavaco disse outro dia, talvez ele me considere um masoquista, mas enfim, já me considero vários nomes, talvez eu seja, mas quer dizer, eu posso... O senhor acha que a dívida é impagável? Claro que é. Mas eu não cito outra, eu cito Cavaco Silva. Cito Cavaco Silva há uns meses atrás. Sim. O grande problema do nosso Presidente da República hoje em dia é que diz o sim e o não num espaço muito rápido, o que o descredibiliza a ele, a democracia portuguesa. Portanto, eu acho que... Quer concretizar? Muito simples. Primeiro, o Presidente da República, durante vários meses, há muitos meses, anda a dizer que é insustentável esta dívida. E agora, na Suécia, diz que não é. Ou seja, que nós temos de acreditar, tal e qual como os nossos devedores acreditam, a Troika acredita e toda a gente acredita logo. Também somos obrigados a acreditar. E quando não acreditamos, somos masoquistas. Eu não prefiro o ponto de vista de Sua Excelência. Porque acho que a dívida não se paga facilmente e há exemplos históricos. A magnitude de uma dívida desta natureza, num momento conjuntural de dificuldade, devíamos fazer pensar em 2 momentos históricos. Um com Portugal e outro com a Alemanha. O com Portugal, final da década de 90 do século XIX. Lembra-se depois do ultimato inglês, da crise toda, fomos obrigados a contrair um empréstimo enorme. Ó Judite, demorou 100 anos a pagar. Pagámo-lo. Mas demorou 100 anos. Sim, e os alemães também contraíram um empréstimo do pós-Segunda Guerra. 46. Que só acabaram de pagar recentemente. Pois, demoraram 60 e tal anos por isso. Ó, Dr. Medina Carreira e Engenheiro Ângelo Correia, o problema, pelo que eu percebo e pelo que se tem lido, é que se Portugal, sob decisão da Troika, diz aos mercados que a nossa dívida pública é impagável, as taxas de juros rapidamente ultrapassam os 7%. Não é assim. Desculpe, eu nunca diria assim. Em política é tão importante o que se diz como se diz. O que é que o governo devia fazer há muito tempo, se conseguir obter uma anuência mínima da Troika, é explicar, olha, vamos ter as contas.
Pagar esta dívida, como vocês estão a querer fazer, significa arruinar a nossa economia, fazer com que as pensões sejam totalmente convertíveis em miséria, significa que não temos país. Logo, se vocês são honestos, como nós temos a obrigação política para nos poder ser honestos, vamos construir um programa sério. Em vez de andarmos com fantasias, em vez de andarmos com dissimulações, que é dizer que se faz quando não se pode fazer e cada ano se agrava mais a dívida, o que nós temos é construir um cenário realista.